Olha só, torcedor rubro-negro, segura essa porque a informação é pesada, é quente e mexe direto com o coração do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Flamengo tomou uma decisão firme nos bastidores, bateu o pé, mostrou força de mercado e deixou claro que não vai abrir mão de um jogador importante do elenco, ao mesmo tempo em que prepara uma investida milionária para reforçar o meio-campo pensando em tudo que vem pela frente na temporada. É muita coisa importante acontecendo, então fica comigo até o final, porque o cenário é grande e cheio de detalhes que você precisa entender. Antes de mais nada, deixa eu falar com você que vive o Flamengo todo dia, que sente o peso do manto, que sabe o que é defender esse escudo em qualquer situação. Aqui a entender é Flamengo como projeto, como planejamento e como identidade vencedora. E já aproveita agora, antes de entrar de vez na notícia, para dar aquela força pro canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sino de notificações, porque isso é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal a continuar trazendo informação, bastidor, análise e aquele papo reto que o torcedor rubro-negro merece. Quanto mais você participa, mais esse conteúdo chega para a nação inteira. Agora sim, vamos ao que interessa. O Flamengo descartou completamente qualquer possibilidade de envolver o Everton Cebolinha numa negociação com o São Paulo pelo volante Marcos Antônio. E não é conversa de momento, não é jogo de cena. A decisão é definitiva. Internamente, a diretoria foi clara. Cebolinha não entra em negócio nenhum agora. O clube entende que mexer nessa peça seria enfraquecer o elenco num momento em que o calendário é pesado, as competições são muitas e o nível de exigência vai ser máximo em 2026. Enquanto isso, o Flamengo trabalha em silêncio, mas com números bem definidos para tentar viabilizar a chegada do Marcos Antônio. A ideia que circula nos bastidores é uma proposta que pode chegar na casa dos 15 milhões de euros. É dinheiro alto, é investimento pesado, mas dentro de um perfil que o clube entende como estratégico para o meio-campo. Um jogador que se encaixa no modelo, que dá dinâmica, intensidade e qualidade na saída de bola, algo que a comissão técnica vem pedindo. E aqui entra um detalhe importante. Mesmo com essa oferta robusta, o Flamengo não quer desmontar o elenco. A única alternativa cogitada numa eventual composição seria o volante Alan, e mesmo assim com muita cautela, nada de abrir mão de peças consideradas essenciais. O recado é claro, o Flamengo negocia, mas negocia com força, sem desespero e sem se colocar em posição de fragilidade. Do outro lado, o Cebolinha ganha cada vez mais respaldo interno. A comissão técnica, liderada pelo Felipe Luiz, vê o atacante como um jogador útil, que pode render dentro do modelo de jogo, especialmente em momentos decisivos. Não é só uma questão de carinho ou história, é avaliação técnica mesmo. O entendimento é que ele ainda pode entregar desempenho esportivo relevante ao longo da temporada. Além disso, existe a leitura de que envolver o Cebolinha agora seria um erro estratégico. O Flamengo vai disputar muita coisa grande, jogos decisivos, clássicos, mata-mata, Maracanã pulsando, e perder profundidade de elenco nesse momento seria dar margem para o risco. O clube quer competir no mais alto nível em todas as frentes, e para isso precisa de opções, experiência e jogadores acostumados à pressão. E não para por aí. Outro ponto que pesa muito nessa história é a situação contratual do Cebolinha. O vínculo dele vai até dezembro de 2026, o que acende um alerta interno. A partir do meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo sabe disso, está atento e já se movimenta para evitar qualquer risco desnecessário no mercado. Nos bastidores, a ideia é sentar com o jogador e com o staff para iniciar conversas de renovação. O clube quer estabilidade, quer segurança e quer manter o elenco forte, sem surpresas desagradáveis lá na frente. Tudo isso acontece enquanto a diretoria avalia com calma os próximos passos na negociação pelo Marcos Antônio, sempre pensando no equilíbrio entre investimento, desempenho esportivo e planejamento de longo prazo. Daqui a pouco eu sigo trazendo mais detalhes, porque essa história ainda tem muita coisa para desenrolar, principalmente nos bastidores do mercado e nas decisões que podem impactar diretamente o time que vai a campo. Fica ligado! E olha como tudo isso se conecta com o momento do Flamengo. Não é uma decisão isolada, não é só sobre um nome ou outro, é sobre planejamento, leitura de temporada e entendimento de que 2026 vai exigir elenco forte, rodagem e peças que resolvam em jogos grandes. Internamente, o Flamengo entende que o meio-campo precisava de um ajuste fino, de alguém com características diferentes, mais intensidade, mais mobilidade, e é exatamente aí que o nome do Marcos Antônio ganha força.
A avaliação é de que ele pode elevar o nível do setor sem comprometer a estrutura do elenco, por isso a diretoria trabalha com calma, sem afobação, sem aceitar imposições. O Flamengo sabe o tamanho que tem no mercado, sabe o que pode pagar e, principalmente, sabe o que não pode perder. Cebolinha hoje entra nesse pacote de ativos que o clube não abre mão facilmente. Não é só jogador, é opção de jogo, é experiência em decisão, é alguém que já viveu o peso da camisa e sabe lidar com o Maracanã cheio. E tem um detalhe que o torcedor precisa entender: a comissão técnica vê o Cebolinha como um jogador que ainda não entregou tudo o que pode. Existe a leitura de que, com sequência, confiança e ajustes táticos, ele pode ser muito mais decisivo. O Felipe Luiz acredita nesse potencial e isso pesa demais nas decisões internas. Quando o treinador banca jogador, a diretoria escuta. Ao mesmo tempo, o Flamengo não fecha os olhos para o mercado. A diretoria sabe que negociar faz parte do jogo, mas negocia com inteligência. Por isso, se existir alguma composição, o nome do Alan surge como possibilidade, mas longe de ser algo automático. Tudo é analisado no detalhe: impacto esportivo, folha salarial, reposição e equilíbrio do elenco. Nada é feito no impulso. E enquanto essa negociação corre nos bastidores, o Flamengo também olha para frente, pensando em calendário, desgaste físico, decisões grandes e jogos que não permitem erro. Supercopa, clássicos, brasileiro, competições continentais. Tudo isso exige grupo forte, não só 11 titulares. Perder uma peça de ataque agora seria criar um problema onde o clube entende que não precisa. Essa postura firme mostra um Flamengo mais maduro no mercado, que não entra em leilão emocional e não aceita condições que prejudiquem o projeto esportivo. O clube prefere investir dinheiro do que desmontar o elenco. Prefere negociar com base em planejamento do que em pressão externa. E isso, convenhamos, é algo que o torcedor sempre pediu. Agora eu quero saber de você. Na sua visão, o Flamengo está certo em segurar o Cebolinha e tentar resolver a negociação só com dinheiro e, no máximo, uma peça pontual. Você acha que o Marcos Antônio vale esse investimento todo? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante pra gente continuar esse debate rubro-negro. Daqui a pouco eu volto com mais informação, mais bastidor e aquele papo reto que você já conhece. Se ainda não se inscreveu, aproveita, deixa o like, ativa o sino e fortalece o canal. Tamo junto, é nóis, valeu demais, nação! E pra fechar tudo isso, com a visão completa do que está acontecendo, é importante o torcedor entender que o Flamengo hoje trabalha em outro patamar de decisão. Não é mais aquele clube que reage ao mercado, que corre atrás do prejuízo ou que se vê obrigado a ceder por pressão externa. O Flamengo hoje se antecipa, se planeja e escolhe o caminho que entende como o melhor pro projeto esportivo. E esse caso do Cebolinha com o Marcos Antônio escancara isso. O clube deixa claro que valoriza o elenco, que confia nas escolhas feitas e que não vai trocar estabilidade por aposta. A ideia é simples: reforçar onde precisa, sem desmontar o que já existe. O meio-campo é visto como setor-chave para a temporada, ainda mais com tantos jogos grandes, decisões e momentos em que o controle da partida passa exatamente por ali. Investir pesado num nome que agrade a comissão técnica é visto como algo natural, desde que o elenco não perca força em outros setores. E o recado também é interno. Jogadores entendem que quem está no Flamengo tem respaldo quando entrega, quando trabalha e quando se encaixa no planejamento. O Cebolinha sente isso, o elenco sente isso, a confiança passa a ser um combustível importante para um ano longo, desgastante e cheio de pressão. Esse tipo de postura fortalece o grupo e cria um ambiente mais sólido. Ao mesmo tempo, a diretoria se mexe nos bastidores para não ser pega de surpresa mais à frente. A questão contratual do Cebolinha entra nesse pacote de decisões estratégicas. O Flamengo não quer deixar a situação se arrastar, não quer correr risco de perder jogador por pré-contrato e não quer transformar um ativo em problema. Antecipar conversas, alinhar expectativas e mostrar interesse faz parte desse jogo fora das quatro linhas. Tudo isso acontece enquanto o time se prepara para decisões importantes, clássicos pesados, Maracanã lotado e aquela cobrança que só quem veste o manto conhece. Cada escolha agora impacta lá na frente, cada jogador mantido ou negociado muda o equilíbrio do elenco. E o Flamengo mostra que prefere errar tentando fortalecer do que errar desmontando.
No fim das contas, é um Flamengo mais consciente do tamanho que tem, mais firme nas negociações e mais seguro do próprio projeto. E isso pro torcedor passa uma mensagem clara. Existe planejamento, existe convicção e existe respeito com o que representa esse escudo. Se você curtiu esse tipo de informação mais profunda, de bastidor mesmo, já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e fortalece esse espaço rubro-negro feito de torcedor para torcedor. Obrigado por acompanhar até aqui. Tamo junto sempre, é nóis. Valeu, nação!